tá? Agora, o que você pode fazer para manifestar os seus filhos? Pense o significado de você ter uma família com 2 filhos, né? Como seria a sua casa? Como seria o seu dia a dia tendo esses filhos na sua companhia? Poderia ser uma casa movimentada, uma casa com muita alegria, uma casa, você ouvindo as palavras como mamãe, papai, quero isso, quero aquilo, né? A criança, quando ela é pequena, ela vai ser dependente de você, então provavelmente ela vai pedir muitas coisas para você. Então, você pode criar uma cena mental onde você ouve essas palavrinhas, mamãe, papai, né? E você pode criar momentos de convívio com os seus 2 filhos, né? Seja na hora da refeição, seja uma viagem, seja levando eles para a escola, seja no café da manhã, né? Ao acordar ou ao deitar, né? Dormir, você contando uma historinha. Então, você pode criar uma pequena cena onde você consiga resumir todo esse sentimento de vida, de alegria, aonde você tem o convívio com seus 2 filhos. E eu queria pedir uma coisa para você: não se detenha, tipo, as características físicas, né? Você quer filhos, então eu acredito que você não, que seria assim um segundo plano se eles têm o cabelo marrom, castanho, louro, preto e etc. O tipo, as características físicas não devem ser levadas em consideração neste momento onde você cria o seu sonho, porque eles podem funcionar como um limite para você, ou seja, uma limitação que pode impedir você de você manifestar o seu desejo. Então, fique no sentimento, sabe? No sentimento de alegria, de convívio, de você estar na companhia dos seus 2 filhos, ok? Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Vamos à seguinte pergunta. Hilda, na Bíblia diz que quem vem até Jesus torna-se filho de Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte, antes de continuar com essa pergunta, eu vou ler aonde está citado, lá em João, capítulo 1, versículos de 2 a 12, tá? Para que você entenda o contexto. Porque a pessoa falou assim, Hilda, na Bíblia diz que quem vem até Jesus torna-se filho de Deus. Então, eu vou ler essa passagem bíblica, ok? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para que o que era seu, mas seus filhos não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tá claro aqui a interpretação dessa passagem bíblica, que era o pensamento. Lembra que eu falei para vocês que quando você ler a Bíblia, não pense que a Bíblia é um livro de história, de geografia ou com personagens. Os personagens bíblicos, eles são estados mentais que ocorrem na nossa mente, na nossa consciência, tá? Então, lá em João, capítulo 1, versículo de 2 a 12, está escrito: ele veio no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Quem é que veio? O seu pensamento. O pensamento que você criou em sua mente. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito através dele. Foi manifesto esse pensamento. Tá? E ele finaliza dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é esse pensamento que você expressou, que você afirmou, né? Habitou entre nós, ele se manifestou. Então é dessa forma, tá? A pessoa agora, o final da pergunta, a pessoa diz assim: como pode o Névo afirmar que somos um com o Pai? Então, eu vou te dizer, o Nevo, ele estava só repetindo um versículo bíblico, e eu vou citar aqui para você. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 20,
aliás, versículo 30, está escrito assim: eu e meu pai somos um. E nesse mesmo capítulo, aliás, desculpa, no capítulo 17, versículo 21 de João, nesse mesmo evangelho, está escrito assim: a fim de que todos sejam um, e como estás tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então está dizendo assim, que você, ó Pai, e eu somos um. Então ele enfatizou, ele repetiu, eu e o Pai somos um. Então o Neville, na verdade, ele só estava repetindo o versículo bíblico. Você vai achar também lá no Antigo Testamento, nos Evangelhos, em diversos momentos em que Jesus falava, eu e meu Pai somos um, tá? E todo aquele que nele crer se torna filho de Deus. Então, Neville não estava fazendo nada mais, nada menos do que repetir um versículo bíblico, tá?